Então vamos começar do terceiro artigo em diante, né? Porque na última catequese foi o primeiro e o segundo. Vamos começar do terceiro em diante. Então vamos rezar, que eu já estava esquecendo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, vamos seguir os artigos da fé. No terceiro artigo, e eu vou lendo e comentando ao mesmo tempo alguma coisa que não tiver aqui e que eu souber, né? Terceiro artigo. O que nos ensina o terceiro artigo do creio ou credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. O terceiro artigo do credo ensina-nos que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, como nós temos, no seio puríssimo de Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo, que nasceu desta Virgem. Ou seja, a obra do Espírito Santo nasceu de Maria, que é virgem antes, durante e depois. E como que a gente sabe disso e que isso é uma fé apostólica? Por vários fatores. Vários. Isso é um dogma inquestionável. Pela Sagrada Escritura, mas existe uma coisa que poucas pessoas sabem, que é a questão do latim. Porque esse credo, ele foi composto, escrito, feito pelos apóstolos, né? E como está no original em latim? Está escrito que conceptus est de Spiritus Santo natus ex Maria Virgine. Esse ex faz toda a diferença. Por quê? No latim tem três palavras que basicamente são iguais: o ex, ab e de. O de é uma conjunção, onde deixa ela fora, que não tem tanto significado. Mas o ex e o ab, ele significa como que uma partida. Algo que geralmente está partindo, como se fosse um deslocamento. Só que a diferença de um para o outro é justamente de onde está partindo. Por exemplo, um círculo, imagina um círculo. Aí eu vou fazer um risco de dentro do círculo para fora do círculo. Esse risco, em latim, se eu dissesse em latim, ele está partindo ex, porque é de dentro para fora. Se fosse ab, seria só do entorno do círculo, só da circunferência. Aí você fala assim, o que isso tem a ver, né? Porque é o seguinte, os apóstolos, quando eles fizeram o credo, eles colocaram ex Maria Virgine, um romano na época, quando escutava isso, imediatamente matava a charada. E já achava estranho. Porque como pode ser ex Maria Virgine e ela continuar virgem? Porque se sai de dentro para fora, então depois do parto ela não estaria mais virgem. Mas no credo dos apóstolos eles usaram justamente ex para dizer isso. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Sempre Virgem Maria. E aí é obra do Espírito Santo, e como diz aqui, concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo e para formar e criar a alma de Jesus Cristo? Sim, porque onde está a obra de uma das pessoas da Santíssima Trindade estão as três. Mas existem atribuições próprias para cada uma, porque Deus se revelou assim, né? Por que se diz foi concebido pelo poder do Espírito Santo? Disse foi concebido pelo poder do Espírito Santo porque a encarnação do Filho de Deus é obra da bondade
e de amor. E a obra da bondade e do amor se atribui ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho, então se atribui a Ele a geração, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade no ventre de Maria, né? Se tornando homem. Fazendo-se homem, deixou de ser filho de Deus? O Filho de Deus, fazendo-se homem, não deixou de ser Deus. Então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Sim. O Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo. Perfeito Deus e perfeito homem. Esse aqui é gerador de muita polêmica, já desde o começo. E por isso teve um concílio da igreja, concílio de Nicéia, se não me engano, declarou o dogma da Theotokos, ou seja, mãe de Deus. O que é uma coisa difícil para pensar, porque se Deus existe diante de todos os séculos, Ele é o Criador de todas as coisas, como ela pode ser mãe de alguém que é mais velho do que ela? Parece uma incoerência, né? Mas aí o catecismo explica. Há então em Jesus Cristo duas naturezas? Sim. Em Jesus Cristo, que é Deus e homem, há duas naturezas, a divina e a humana. Então, de fato, ele tem duas naturezas. Agora, o que é o conceito de natureza? A natureza é uma generalização. Assim como eu posso falar natureza canina, né? Eu posso dizer dos cachorros, mas existem muitas raças e muitos indivíduos, assim, que é separado, né? Se eu tenho um cachorro, eu não digo que ele é uma natureza canina. Ele tem natureza canina, mas ele é um entre vários caninos, entre vários animais, cachorros, entendeu? Então, mais ou menos isso é o conceito de natureza. O que é uma natureza angélica? A natureza dos anjos, puro espírito, certo? Mas, quando eu digo, por exemplo, do meu anjo da guarda, eu estou falando de uma natureza ou estou falando de um indivíduo, uma pessoa? De uma pessoa. Então, entendido essa parte. E haverá também em Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana? No Filho de Deus feito homem, há uma só pessoa, que é a divina. Claro, a pessoa dele já existia. E por que a gente diz que Maria é mãe de Deus? Porque, por exemplo, a minha mãe se chama Hildelene, ela mora em Rondônia. Ela é minha mãe e eu sou uma pessoa de natureza humana. Quando alguém pergunta para ela o que ela é em relação à maternidade, as pessoas não chegam e perguntam assim, você é mãe do quê? Mas a pergunta é, você é mãe de quem? Porque se ela é mãe, ela só pode ser mãe de uma pessoa, certo? E não de um amontoado de carne e osso. Logo, ela é mãe de uma pessoa. Com Jesus foi a mesma coisa. Ele assumiu a humanidade no ventre de Maria? Sim. Mas não é Maria mãe de um amontoado de carne. Ela é mãe de uma pessoa que já existia, é verdade, mas que assumiu a natureza humana no ventre dela. Então, portanto, ela não é mãe de uma coisa, de uma natureza, de uma generalização. Ela é mãe de uma pessoa, de um indivíduo próprio, capaz. Jesus Cristo, que é Deus. Quantas vontades há em Jesus Cristo? Em Jesus Cristo há duas vontades, uma divina e uma humana. Tinha Jesus vontade livre? Sim, Jesus Cristo tinha vontade livre, mas não podia fazer o mal, porque poder fazer o mal é um defeito e não uma perfeição da liberdade. Serão uma e a mesma pessoa do Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima? O Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima são a mesma pessoa, isso é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, quantas naturezas Jesus tem? Duas. Quantas pessoas? Uma. Por isso que Maria é mãe de Deus. E a Virgem Maria será a mãe de Deus? Sim, Maria Santíssima é mãe de Deus porque é a mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus. De que maneira veio Maria a ser mãe de Jesus Cristo? Maria veio a ser mãe de Jesus Cristo unicamente pela virtude do Espírito Santo. É de fé que Maria foi sempre virgem? Sim, como eu expliquei.
É de fé que Maria Santíssima foi sempre virgem e é chamada a Virgem por excelência. Eu até tinha ouvido uma explicação sobre também a virgindade durante e depois do parto. Porque eu acho depois de Eva, né, que comeu o fruto proibido. Isso. Que ela descreve que trabalho ia ser doloroso, penoso, e que as mulheres dariam luz com dores do parto. Exatamente. Mas como ela foi concebida sem pecado, ela foi preservada disso. Exatamente. Eu não sei dizer, não sei se nem o que é da igreja, mas foi um milagre. O nascimento de Nosso Senhor foi um milagre. Exatamente. Foi uma exceção que nunca havia ocorrido antes. Não seria um nascimento normal como é das outras mulheres. Com dores, né? Mas... Nossa Senhora não teve dor e não teve sangue também. Nossa Senhora de Jesus não teve sangue. Inclusive tem místico que teve visão do nascimento de Nossa Senhora. Não sabia disso. Ana Catarina Emmerich. Nossa Senhora deu uma visão para ela de como foi o nascimento dele. Inclusive ela escreveu isso. Um livro estupendo. Claro, é uma revelação pessoal, a gente não é obrigado a crer, a igreja não obriga ninguém a crer. Mas pela santidade divina de Ana Catarina, entendeu? Eu acredito. Muito bem, seguindo. Do quarto artigo do credo. O que nos ensina o quarto artigo do credo? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. O quarto artigo do credo ensina-nos que Jesus Cristo, para remir o mundo com seu precioso sangue, padeceu sob Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e morreu no madeiro da cruz, que foi descido e no fim sepultado. O que quer dizer a palavra padeceu? A palavra padeceu exprime todos os sofrimentos suportados por Jesus Cristo na sua paixão. Padeceu Jesus Cristo enquanto Deus ou enquanto homem? Pergunta o catecismo. Jesus Cristo padeceu enquanto homem somente, porque enquanto Deus não poderia padecer nem morrer. Claro. Que espécie de suplício era o da cruz? O suplício da cruz era naqueles tempos o mais cruel e ignominioso de todos os suplícios. Quem foi que condenou Jesus Cristo a ser crucificado? Quem condenou Jesus Cristo a ser crucificado foi Pôncio Pilatos, governador da Judéia, o qual, no entanto, reconhecera sua inocência, mas cedeu covardemente às ameaças dos judeus. E ele mesmo deixou isso claro. Ele foi covarde. Não poderia livrar-se Jesus Cristo das mãos dos judeus ou de Pilatos? Sim, evidente. Jesus Cristo poderia se livrar das mãos dos judeus e Pilatos, mas, conhecendo que a vontade do seu eterno Pai era que ele padecesse e morresse para a nossa salvação, submeteu-se voluntariamente, até saiu ao encontro dos seus amigos, e deixou-se espontaneamente prender e conduzir à morte. Jesus é Deus. E tem um hino muito antigo, bonito, da Sexta-feira Santa, que a igreja canta, que diz que não foram os cravos que manteram Jesus pregado à cruz, mas foi o leal e eterno amor dele. Era muito fácil Jesus estalar o dedo e sair daquela situação de vergonha, humilhação e extrema dor, né? Extrema dor. Uma dor horrível que era para eu ter suportado. Onde foi crucificado Jesus Cristo? Jesus Cristo foi crucificado sobre o Monte Calvário. No Evangelho se diz Gólgota, que é lugar do crânio. E havia uma tradição dos judeus que Adão havia sido enterrado naquele lugar. Por isso que chamava Gólgota. Isso é confirmado pela arqueologia. Não é um dado bíblico, entendeu? Era uma tradição que os judeus tinham de que aquela região era onde Adão havia sido enterrado, Adão e Eva. E era também o lugar onde os romanos faziam desova dos corpos, que eram crucificados, mortos, eles tiravam para fora da cidade e deixavam lá naquele monte. Monte do Calvário. O Gólgota, que em hebraico significa o lugar do crânio. No Evangelho está escrito assim. O lugar do crânio de quem? Do crânio de Adão. Tal que o sangue precioso de Jesus que escorreu da cruz remiu o pecado de Adão.
Jesus é o novo Adão, como fala São Paulo, e Maria é a nova Eva. O primeiro Adão desobedeceu, o novo Adão foi obediente até a morte de cruz. A primeira Eva comeu do fruto proibido, desobedecendo a Deus. A segunda Eva, que é a nova árvore da vida, deu fruto, que o anjo disse, né? Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da salvação. Né? Primeira pecou por soberba, ela era imaculada, foi visitada por um anjo. A segunda, Maria Santíssima, imaculada, visitada por um anjo, mas foi obediente. Não bastaria, tá? O que fez Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo na cruz orou pelos seus inimigos, deu por mãe o discípulo São João e na pessoa dele a nós todos. A sua mesma mãe Maria Santíssima ofereceu sua morte em sacrifício a satisfazer a justiça de Deus pelos pecados dos homens. A pessoa que depois de Jesus mais sofreu na terra foi a Virgem Maria, porque a caridade no coração dela era perfeita. E o que o pecado faz? O pecado nos faz ser insensíveis à dor do outro, do próximo. Porque o pecado me deixa numa condição de egoísmo. E se tinha uma coisa que ela não tinha, era pecado. Portanto, ela não era egoísta. E as dores que Jesus sofreu na cruz, ela sofreu na alma, no coração. O próprio profeta Simeão disse isso: uma espada de dor transpassará o seu coração. Que era a dor de ver o filho dela sofrer daquela maneira e ela não poder fazer nada. Mas ao contrário, ela ofereceu aquilo tudo para Deus pela expiação dos pecados. A fé dela foi inabalável. Em nenhum momento ela vacilou. Na ladainha de Nossa Senhora tem uma invocação que diz assim, na ladainha tradicional: Regina sine labe originale concepta, ou seja, rainha sem lapso original concebida. Ou seja, sem lapso, tipo assim, não é só que ela não pecou, mas ela nunca nem vacilou o andar dela. Ela nunca, digamos assim, torceu o calcanhar. Ela sempre foi firme. E assim diz o Evangelho: Stabat Mater Dolorosa. Esse Stabat, em latim, como no inglês existe a distinção, para o mesmo verbo to be é ser e estar. Em português é separado. O verbo to stand significa estar de pé, né? Stand up, né? Por quê? Porque no latim é assim. O verbo stare significa que eu estou de pé, eu estou firme. É um modo, não é só um estar, mas é um modo de estar próprio. E Jesus esteve e Maria ali junto da cruz com São João, e naquele momento ele nos deu ela por mãe de toda a humanidade. Claro, porque se Jesus é a cabeça do corpo místico, não tem como Maria gerar só a cabeça. Precisa gerar todo o corpo, senão São Luís Guion de Montfort falava que seria uma monstruosidade. Muito bem. O que fez Jesus Cristo na cruz? Jesus Cristo orou por nós, deu-nos uma... eu já falei isso. Não bastaria que viesse um anjo satisfazer por nós? Não bastava que viesse um anjo satisfazer por nós, porque a ofensa feita a Deus pelo pecado era, sob certo aspecto, infinita, e para satisfazê-la requeria-se uma pessoa que tivesse um merecimento infinito. Para satisfazer a justiça divina, era necessário que Jesus Cristo fosse Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, era necessário que fosse homem para poder padecer e morrer, e era necessário que fosse Deus para que os seus sofrimentos fossem de valor infinito. Por que razão era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito? Era necessário que os merecimentos de Jesus Cristo fossem de valor infinito, porque a majestade de Deus ofendida pelo pecado é infinita. Ou seja, aquela história que eu já falei várias vezes, da questão da ofensa. A ofensa é relativa a quem é ofendido e não a quem ofende. E quando eu ofendo a Deus, eu estou ofendendo uma pessoa que é infinita. Logo, a reparação disso tem de ser infinita. Não poderia ser o próprio Deus, simplesmente. Por quê? Porque a humanidade tinha que apresentar uma reparação para Deus. Mas não poderia ser só a humanidade, porque não ia ter valor infinito. Então, como Deus resolveu isso?
Ele mandou o próprio Filho, o que ele tinha de mais precioso, o Verbo encarnado. Deus foi extremamente prodigioso e generoso. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, o que ele mais ama, que é o próprio Filho dele, para se encarnar. E o Filho dele, sendo Deus, pela humanidade, natureza humana, ele pôde oferecer um sacrifício perfeito, justo, agradável, para remir o nosso pecado. Por que então Jesus quis sofrer tanto? Era necessário que Jesus padecesse tanto? Não era necessário absolutamente que Jesus padecesse tanto, porque o menor de seus sofrimentos bastaria para a nossa salvação e redenção, pois cada um de seus atos era de valor infinito. Isso é chocante. Por quê? Jesus, sendo Deus, oferece tudo para Deus Pai com valor infinito. Então, na encarnação, ele já tinha oferecido para Deus Pai mais que o suficiente para remir todos os pecados de todas as pessoas, de toda a história, de todos os lugares, de uma só vez. Aí a pergunta que eu faço agora: por que Jesus morreu na cruz? Se a humanidade já estava remida, sabe responder isso? Não. Porque todos os atos dele eram de valor infinito, certo? Na encarnação dele já, entendeu? O fato dele se encarnar, porque é uma humilhação. Deus se baixou tanto que ele se tornou como um homem. Aí, não satisfeito, se pode ser alguém que não esteja satisfeito. Ah, mas beleza. 8 dias depois, o que os judeus fazem com os primogênitos? Circuncisão. É cortado o prepúcio, portanto tem sangue. Ele foi o ser humano que mais sofreu na Terra. Sim. Mesmo fisicamente. Fisicamente. Já não precisava. A humanidade já estava remida. Por que Jesus morreu na cruz? Você tem ideia? Além de cumprir as profecias. Cumprir as profecias, é claro. Também, isso é muito importante. É um dos fatores, mas não é o mais importante. Vamos lá. Jesus morreu na cruz, mesmo a humanidade já tendo sido remida. Ele já tinha oferecido para Deus Pai mais que o suficiente para tudo, mas ele quis morrer na cruz por causa de uma coisa. Depois do pecado, nós perdemos a confiança, o amor filial. Eu não acredito no sujeito que diz que é meu amigo se ele não for capaz de fazer alguma coisa por mim. Eu não acredito no amor de uma pessoa se ela não é capaz de sacrificar por mim. Isso é uma consequência do pecado. Me colocou nesse estado de vulnerabilidade. Ou seja, se eu perguntar para você, o Padre Paulo sempre fala isso, uma pessoa que você tem certeza que te ama, claro, depois de Deus, santos, esquece, mas uma pessoa que na Terra, você tem certeza, não duvida, pode contar a qualquer hora, a qualquer momento, vai te ajudar. E te ajuda sempre. Geralmente é a mãe. Pode ser a mãe. E por quê? Porque você tem certeza que ela é capaz de se sacrificar por você, de renunciar à própria vontade dela em benefício alheio. Ela é capaz, ela já provou isso várias vezes. Entendeu? Geralmente é a mãe. Não precisa que mais. E é nesse sentido que Jesus quis morrer na cruz. Para mostrar, para que a gente não tivesse dúvida, que ele padeceu as minhas dores e muito mais, que ele se importa comigo, sim, e que o meu sofrimento não é em vão, e o quanto é grave um pecado. Olha o que acontece quando eu peco. Eu estou matando Deus, o deicídio, porque a consequência do pecado é que fez com que Jesus morresse na cruz.
Então, para que todos não tivessem dúvida o quanto Ele nos ama e o quanto Ele sacrificou por nós, Ele morreu na cruz, mesmo já não precisando mais. Porque antes, no nascimento, na circuncisão, Ele já tinha oferecido a Deus Pai mais que o suficiente. Olha o que o catecismo diz. Por que então Jesus quis sofrer tanto? Jesus quis sofrer tanto para satisfazer mais abundantemente a justiça divina, para nos mostrar mais claramente o seu amor e para nos inspirar maior horror ao pecado. Aconteceram prodígios quando da morte de Jesus? Sim, quando da morte de Jesus, obscureceu-se o sol, tremeu a terra, abriram-se algumas sepulturas e muitos mortos ressuscitaram. Isso está no Evangelho. Onde foi sepultado o corpo de Jesus? O corpo de Jesus foi sepultado num túmulo novo, escavado na rocha, pouco distante do lugar onde ele foi crucificado. Na morte de Jesus Cristo, a divindade separou-se do corpo e da alma? Na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou, nem do corpo nem da alma, mas só a alma se separou do corpo. Por quê? A morte é isso. A morte é quando a minha alma se separa do corpo. E ela só vai voltar na ressurreição dos corpos, né? Para um corpo incorruptível de glória ou um corpo de dor e doença e morte para os pecadores que vão para o inferno. Por quem morreu Jesus Cristo? Jesus Cristo morreu pela salvação de todos os homens e satisfez por todos. Se Jesus morreu pela salvação de todos, por que nem todos se salvam? Jesus Cristo morreu por todos, mas nem todos se salvam porque nem todos o reconhecem, nem todos o seguem a sua lei e nem todos se servem dos meios de santificação que Ele nos deixou. Jesus morreu na cruz, mas isso não quer dizer que Ele vai sucumbir à minha liberdade. E como eu manifesto a minha liberdade que eu aceito a salvação? Só com palavras? Não. Eu preciso receber a graça de Jesus alcançada na cruz pelos meios que Jesus deixou. Porque todos os sacramentos que são esses meios, são os canais da graça, direto da cruz, para mim, para minha alma, eles foram instituídos por Jesus. Não é inversão da Igreja Católica na Idade Média, não é isso. Todos os sacramentos são testemunhados pela Sagrada Escritura, deixados por Cristo, todos os 7. E são os canais que Ele estipulou, para que eu alcançasse a salvação que Jesus me deu na cruz. Fora desses meios, não é possível ser salvo. Se Jesus Cristo morreu por todos, porque não todos são salvos, pelos meios de santificação. Para nos salvarmos, não basta que Jesus tenha morrido por nós. Não basta que Jesus tenha morrido por nós, mas é necessário que seja aplicado a cada um de nós o fruto e os merecimentos de sua paixão e morte. A aplicação que se faz sobretudo por meio dos sacramentos, instituídos para este fim pelo mesmo Jesus Cristo, e com muitos ou não recebem os sacramentos, ou não os recebem com as condições devidas, eles tornam inútil para si próprios e a morte de Jesus Cristo. Do artigo 5º do Credo. Que nos ensina o 5º artigo do Credo: desceu aos infernos ao 3º dia e ressurgiu dos mortos. Ensina-nos que a alma de Jesus Cristo, assim que se separou do corpo, foi ao limbo, e que ao 3º dia se uniu de novo ao corpo para nunca mais dela se separar. Os justos do Antigo Testamento estavam aguardando a redenção. Nesse lugar que o catecismo chama de limbo, né? Descende ad inferi. No credo original está escrito assim: desceu aos infernos. Mas não é o inferno onde estavam os demônios. É as regiões inferiores, daí inferi em latim, que significa inferior, que é onde eles estavam aguardando a redenção. O que se entende aqui por inferno, o inferno entende-se aqui por limbo, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção de Cristo. Por que as almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus? Porque pelo pecado de Adão o paraíso estava fechado.
e convim que Jesus Cristo, cuja morte o reabriu, fosse o primeiro a entrar nele. Porque Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar. Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar, a fim de mostrar de modo insofismável que verdadeiramente tinha morrido. Foi a ressurreição de Jesus Cristo semelhante à dos outros homens ressuscitados? A ressurreição de Jesus Cristo não foi semelhante à dos outros homens ressuscitados, porque Jesus Cristo ressuscitou por virtude própria, e os outros foram ressuscitados por virtude de Deus. Do 6º artigo do Credo. O que nos ensina? Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O 6º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo, 40 dias depois de sua ressurreição, na presença dos seus discípulos, subiu por si mesmo à glória do céu, que, sendo, enquanto Deus, igual ao Pai eterno na glória, foi elevado enquanto homem, acima de todos os anjos, de todos os santos, constituídos pelo Senhor. Porque Jesus Cristo, depois de sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu? Esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu, para provar com várias aparições que ressuscitara verdadeiramente e para instruir melhor os apóstolos e confirmá-los na verdadeira fé. Por que Jesus Cristo subiu ao céu? Jesus Cristo subiu ao céu para tomar posse de seu reino que havia merecido com sua morte, para preparar o nosso lugar na glória e para ser o nosso mediador e advogado junto a Deus Pai eterno, e para enviar o Espírito Santo aos apóstolos. Porque se diz que Jesus Cristo que subiu ao céu, e de sua Mãe Santíssima se diz que ela foi levada para o céu? Disse que Jesus Cristo subiu ao céu e de sua Mãe Santíssima foi levada para o céu, porque Jesus Cristo, sendo Deus homem, subiu ao céu por virtude própria, mas sua mãe, que era criatura, embora mais digna de todas, foi levada para o céu por virtude de Deus. O dogma da Assunção, né? A Assunção de Nossa Senhora, que foi proclamado no século XX pelo Papa Pio XII. Explicar as palavras: está sentado do direito de Deus Pai Todo-Poderoso. A estas palavras, está sentado, significa a posse pacífica que Jesus Cristo tem de sua glória, e as palavras do direito de Deus Pai Todo-Poderoso exprimem que ele tem um lugar de honra sobre todas as criaturas. Do 7º artigo do Creio, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Ensina-nos que no fim do mundo, Jesus Cristo, cheio de glória e de majestade, há de vir do céu para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar a cada um o prêmio ou o castigo que tiver merecido. Se cada um logo depois da morte há de ser julgado por Jesus Cristo no juízo particular, por que havemos de ser julgados todos no juízo universal? Havemos de ser julgados todos no juízo universal por várias razões. Primeiro, para a glória de Deus, depois para a glória de Jesus Cristo, e terceiro, para a glória dos santos. Quarto, pela confusão dos maus. Quinto, finalmente, para que o corpo, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma sua sentença do prêmio ou castigo. Porque no juízo universal há de se manifestar a glória de Deus? No juízo universal há de se manifestar a glória de Deus, porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo, embora se vejam às vezes os bons sofrendo e os maus em prosperidade. Deus vai dar razão de tudo o que está acontecendo. Por que Deus permitiu cada sofrimento dos justos? E por que Deus permitiu que alguns maus prosperassem? Algumas coisas a gente já pode saber. Por exemplo, por que Deus permitiu que Hitler vivesse tanto e fosse tão próspero? Um sujeito tão abominável, tão maldoso, tão ruim. Uma das explicações que a gente já tem, por exemplo, é que mesmo a pessoa mais perversa que pisou na Terra, alguma coisa boa faz. E Deus não deixa de dar recompensa a nenhuma dessas coisas boas. Tem recompensa. O que você faz de bom tem mérito e tem recompensa. Só que é o seguinte, essa recompensa ela só pode acontecer aqui na Terra em alguns casos, porque Deus sabe
que aquela alma vai acabar indo para o inferno, porque ele não está preso no tempo. Deus criou o tempo, então ele está fora do tempo. Deus me vê, o Patrick, ele vê o Patrick. Antes de eu nascer, eu nascendo, eu agora, e Deus já está me vendo no céu e no inferno. Porque ele é atemporal. Então para ele não faz diferença. São Pedro explica isso na carta que ele escreveu. Que para Deus um ano é como um dia como 1000 anos, não faz diferença. Não faz diferença. Muito bem. No juízo universal, há de se manifestar a glória de Jesus Cristo, porque tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então a face do mundo inteiro como o juiz supremo de todos. Muito bem, do 8º artigo do Credo. O que nos ensina? Ensina-nos que existe o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, e que ele é Deus eterno, infinito, onipotente, Criador e Senhor de todas as coisas, como o Pai e o Filho. De quem procede o Espírito Santo? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e como de um só princípio, por via de vontade e de amor. Procede eternamente, sem começo e sem fim. Essa foi a querela da Cisma do Oriente? O Cisma do Oriente. Uma das. Eles têm pouco. É mais políticos. Eles têm mais, como fala, questões políticas do que doutrinal. Pouca coisa da doutrina deles, eles são diferentes. É o filioque. O filioque, né? Esse que em latim significa aí. Eles discordam disso. O nosso credo niceno-constantinopolitano, que compatret filioque procedit. Esse que significa e, ou seja, que com o pai e o filho procede. Ele procede do pai e do filho. E com o pai e o filho é adorado e glorificado. Para os ortodoxos não, né? Procede só do pai. E não sei por que eles creem nisso também. Mas beleza, vamos embora. Se o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Parece que o Pai e o Filho existem antes do Espírito Santo? Como então se diz que são eternas as três pessoas divinas? Disse que são eternas as três pessoas divinas porque o Pai gerou o Filho desde toda a eternidade. E do Pai e do Filho procede o Espírito Santo, também desde toda a eternidade. Ou seja, não tem começo, não tem fim, uma coisa e outra. Porque a terceira pessoa da Santíssima Trindade se designa particularmente com o nome Espírito Santo. Designa-se particularmente com o nome de Espírito Santo porque procede do Pai e do Filho por meio da expiração e de amor. Por isso que é um espírito, uma expiração. Eu fiquei com dúvida nessa palavra, expiração. Expirar. É do proceder, né? Procedit. E do amor, porque é do amor do Pai e do Filho do Pai. É dessa procedência eterna. Não é uma criação. Não mantém no ser. Ele faz parte o ser dele, né? Que obra se atribui especialmente ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo atribui especialmente a santificação das almas. O Pai e o Filho santificam-nos também como o Espírito Santo? Sim, todas as pessoas divinas nos santificam igualmente. Se é assim, por que se atribui em particular ao Espírito Santo a santificação das almas? Atribui-se em particular ao Espírito Santo a santificação das almas porque é obra do amor, e as obras de amor se atribuem ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? O Espírito Santo desceu, em particular, sobre os apóstolos no dia do Pentecostes, isso é, 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo e 10 dias depois de sua ascensão. Quais foram os efeitos que o Espírito Santo produziu nos apóstolos?
confirmou a fé, encheu de luz, de força, de caridade, de abundância, de todos os dons. Por isso que é importantíssimo a gente sempre suplicar o Espírito Santo nas nossas vidas, para tudo. Antes de dormir, antes de trabalhar, antes de rezar, antes de dirigir, para que o Espírito Santo seja o nosso guia, né? Pelos meios que ele instituiu, por exemplo, a intercessão dos santos, dos anjos. Onde ficaram os apóstolos nos 10 dias antes da festa de Pentecostes? Ficaram reunidos no cenáculo, em companhia da Virgem Maria e dos outros apóstolos, discípulos, perseveravam em oração e esperavam o Espírito Santo que Jesus lhe haviam prometido. Quais foram os efeitos que o Espírito Santo produziu nos apóstolos? Confirmou a fé dos apóstolos, encheu-os de luzes, de forças, de caridade. Foi enviado o Espírito Santo só aos apóstolos? O Espírito Santo foi enviado a toda a igreja e a todas as almas fiéis. Que opera o Espírito Santo na igreja? O Espírito Santo, como a alma no corpo, vivifica a igreja com a sua graça, com seus dons, estabelece nela o reino da verdade e do amor, assiste a fim de que oriente os seus filhos com firmeza no caminho do céu. Existe um pregador que eu estava vendo hoje, Moisés Rocha, que é um sujeito com muita intimidade divina. Isso é muito bonito. As pessoas, quanto mais se abrem, quanto mais tem contato, quanto mais tem coloca, quanto mais tem vida de oração, intimidade com Deus, aliança, mais Deus se revela. Lembra que eu falei no começo? Tiago 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Aí ele estava falando hoje na pregação, a Moisés, eu acho muito bom, que ele precisava ir em 2 reuniões na igreja. Só que as 2 reuniões eram no mesmo dia, no mesmo horário. E ele estava no trânsito de carro, parado no sinal. E lá na cidade dele, onde ele estava, se ele virasse para a direita, ia para uma reunião. Para a esquerda, ia ser outra reunião. Ele estava no sinal, ele tinha que decidir agora. Ele ia voltar não ia ser possível ele estar nos 2 ao mesmo tempo. Então ele clamou ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ilumina. Para que lado eu vou agora? Esquerda ou direita? Qual das reuniões eu vou? E o sinal abriu. Quando o sinal abriu, o Espírito Santo falou para ele: siga pela direita. E ele virou o carro, foi para a direita e chegou lá no encontro dele. Quando ele chegou lá, ele pegou o celular para avisar que ia faltar na outra reunião. Só que imediatamente o padre atendeu o telefonema dele e falou assim: olha, Moisés, não se preocupa mais, a reunião foi cancelada hoje. Bom demais, né? E outras coisas também. Por exemplo, tem o testemunho do Padre Douglas, que eu amo. O Padre Douglas é um sujeito extraordinário. Padre Douglas Pinheiro, assim como o Padre Tony. Extraordinário, extraordinário. Veja, ele estava no seminário e estava passando um tempo de muita dificuldade, tribulação, muita perseguição. As pessoas estavam fazendo muito sofrer ele. Aí ele pensou, e ele já querendo ser padre, estudando para ser padre, né? O seminário é para isso. Decidiu ir embora e não falou com ninguém. Não falou com ninguém. Ele pensou, eu não preciso passar essa humilhação, porque eu sempre trabalhei. O padre Osasco? Isso. Sim. Acho que já contei essa história. Não, eu ouvi mesmo no podcast. É muito legal. E aí, ele recebeu uma ligação. Ele recebeu uma ligação da irmã de oração e disse que estava longe, não sabia o que estava acontecendo, né? E o Espírito Santo tinha dito para ela: olha, o Senhor me disse, desce daí agora. Mas a pessoa não sabia que ele estava em cima da cadeira para pegar a mala e ir embora. Impressionante. Muito bom. O Espírito Santo guia, ilumina. Deveras. Do 9º artigo do Credo. O que nos ensina? Creio na Santa Igreja Católica e na Comunhão dos Santos. Veja, a gente acabou de sair do 8º, que era crer no Espírito Santo. Imediatamente, creio na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos. Essas 3 coisas estão intimamente ligadas. Ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si.
Por que depois do artigo que trata do Espírito Santo se fala imediatamente da Igreja Católica? Se fala imediatamente da Igreja Católica para indicar que toda a santidade da mesma Igreja procede do Espírito Santo, que é o autor de toda a santidade. O Espírito Santo está na Igreja, na única Igreja que Jesus deixou na Terra. O que quer dizer a palavra igreja? Igreja quer dizer convocação, reunião ou assembleia. Daí a palavra eclésia, daí que vem a palavra igreja em português, vem de eclésia, que significa reunião. Quem nos convocou ou chamou para a Igreja de Jesus Cristo? Nós fomos chamados para a Igreja de Jesus Cristo por uma ação particular de Deus, a fim de que, com a luz da fé e pela obediência da lei divina, lhe prestemos o culto devido e cheguemos à vida eterna. Deus nos chamou. E a gente fala isso na missa, né? No comecinho o padre fala: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É Deus que nos reúne. Nada, isso é muito bom, né, cara? Porque nada, não foi uma coisa assim, vamos sentar aqui, como que vai ser as nossas reuniões? Pensando em fazer a missa. Não, foi tudo muito bem pensado, instruído por Deus, pelo Espírito Santo mesmo. Onde se encontram os membros da igreja? Encontram-se parte no céu e forma a igreja triunfante, parte no purgatório e forma a igreja padecente, e parte na terra e forma a igreja militante, né? Isso é muito importante. E todos estamos unidos à mesma igreja. Santa Teresinha agora está no céu, gloriosa, vendo Deus face a face. Mas ela é católica. Ela continua sendo. E ela tem um papa. E o papa se chama Francisco. Porque é a mesma igreja. São estágios diferentes. Estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja? Sim. Estas diversas partes da igreja constituem uma só igreja e um só corpo, porque tem a mesma cabeça, que é Jesus Cristo, o mesmo Espírito que as une e as anima, a fim de que a felicidade eterna que uns já estão gozando e outros esperam. A qual das partes da igreja se refere particularmente esse nono artigo? Este nono artigo do credo se refere particularmente à igreja militante, que é a igreja em que estamos atualmente. Da igreja particular. Aí tem as especificações, né? Da igreja padecente e da igreja pelo Papa, pelos bispos, e depois, por fim, a comunhão dos santos. Muito bem. O que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é a sociedade e reunião de todas as pessoas batizadas, que vivem na terra e professam a mesma fé. O que é necessário para alguém ser membro da igreja? Para alguém ser membro da igreja é necessário estar batizado, crer e professar a doutrina de Jesus Cristo, participar dos mesmos sacramentos, reconhecer o Papa e os outros legítimos sucessores da igreja. Ou seja, as 3 devoções brancas: a Eucaristia, Virgem Maria e o Papa. E todos os legítimos sucessores de Pedro, né? Está sobre a mesma doutrina. Eu tenho que aceitar tudo que crê em si na Igreja Católica. Eu não posso rejeitar nada, porque Deus assim revelou. Eu não posso escolher à la carte qual doutrina eu quero. Por que dizeis que o pontífice romano é o pastor universal da Igreja? Porque Jesus Cristo disse a Pedro, primeiro Papa: tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Todos os que não reconhecem o Romano Pontífice por seu chefe não pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Por que dizemos que a Igreja é una? Ela é verdadeiramente igreja e é una porque os seus filhos, de qualquer tempo ou lugar, estão unidos entre si na mesma fé. Não poderia haver mais de uma igreja? Não pode haver mais de uma igreja, porque assim como há um só Deus, uma só fé, um só batismo, assim também não há, nem pode haver senão uma só verdadeira igreja.
Por que dizemos que é santa? Chamo a verdadeira igreja de santa porque Jesus Cristo, sua cabeça invisível, é santo, e santos são muitos dos seus membros. E tudo que em mim é pecador não é a igreja. A igreja é o corpo místico, e o corpo místico de Cristo ele é imaculado, ele é sem mancha, sem pecado. Então, aqueles papas, bispos, aquelas pessoas que fizeram barbaridades, pecados horríveis, ou até mesmo eu mesmo, com os meus pecados, isso não é a igreja. Tudo que em mim peca não é a igreja, porque a igreja é santa e imaculada. A igreja não é pecadora. Por que dizemos que a igreja é católica? Dizemos que é católica porque é universal, abrange em todos os fés, de todos os tempos, todos os lugares, de todas as idades e condições. Por que dizemos que é apostólica? Porque remontam sem interrupção até os apóstolos. Né? Se eu voltar ao Papa Francisco, vou chegar nos apóstolos. Pedro. Né? Por que romana? Porque os 4 caracteres da unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade se encontram só na igreja que tem por chefe o bispo de Roma, sucessor de Pedro. Como é constituída a igreja de Jesus Cristo? É constituída por uma sociedade verdadeira e perfeita. Vou passar algumas coisas aqui. Quais são os membros vivos da igreja? Os membros vivos da igreja são todos os justos, isso é, e só eles, aqueles que estão atualmente na graça de Deus. Quem está batizado, mas não está em estado de graça, é um membro morto. É um membro, mas está morto. Precisa receber os sacramentos da confissão e da comunhão. Esse catecismo ele foi escrito, né, por São Pio X. Ainda antes da encíclica de Pio XII, Mystici Corporis. Mystici Corporis. Fala um pouco místico, né, mas ele está dizendo isso, né, os membros vivos. Isso é uma coisa muito legal. Nenhum papa contradiz o outro na história. O Espírito Santo não permite isso. É o carisma da infalibilidade papal. Muito bem. Pode alguém salvar-se fora da Igreja Católica Apostólica Romana? Não. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana, ninguém pode salvar-se, como ninguém pode salvar do dilúvio fora da Arca de Noé, que era a figura desta igreja. Então, como se salvaram os patriarcas, profetas e todos os outros justos do Antigo Testamento? Se salvaram em virtude da fé que tinham no Cristo que havia de vir e por meio do qual eles já pertenciam espiritualmente a esta igreja. Mas quem se encontrasse sem culpa fora da igreja pode salvar-se? Quem, encontrando-se sem culpa, quer dizer, em boa fé, fora da igreja, tivesse recebido o batismo ou tivesse desejo, ao menos implícito de receber, e além disso procurasse sinceramente a verdade, cumprisse a vontade de Deus, o melhor que pudesse, ainda que separado do corpo da igreja, estaria unido à alma dela e, portanto, no caminho da salvação. Isso aqui, algumas pessoas chamam de 8º sacramento. Que as pessoas de boa vontade, que vivem com consciência e que desejariam receber os sacramentos, eles são salvos pela Igreja Católica, porque estavam unidos de alguma maneira a ela. Muito bem. Somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a Igreja ensina? Sim. Em todas as verdades que a Igreja ensina. E Jesus Cristo declarou que quem não crê já está condenado. Somos obrigados a fazer tudo o que a igreja manda? Sim, somos obrigados a fazer tudo o que a igreja manda, porque Jesus Cristo disse aos pastores: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza. A igreja católica, então, é infalível? Sim, a igreja católica é infalível. A igreja católica pode ser destruída ou perecer? Não, a igreja católica pode ser perseguida, mas não pode ser destruída nem perecer. Ela há de durar até o fim do mundo, porque até o fim do mundo Jesus Cristo estará com ela como prometeu. Da igreja docente. Há alguma distinção entre os membros que compõem a igreja? Sim. Entre os membros, a distinção dos discípulos, dos apóstolos,
Jesus estava só com os apóstolos na última ceia. Quando ele pegou o pão, deu graças, depois pegou o cálice e pronunciou a fórmula consagratória, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o que ele disse imediatamente? Ele disse, fazei isto em minha memória. Ele deu uma ordem, e ele ordenou àqueles que estavam com ele, os apóstolos, e eles deixaram de ser leigos e se tornaram sacerdotes ali. O sacramento da Eucaristia está unido com o sacramento da ordem. Entendeu? A igreja docente tem autoridade de ensinar, de governar e de santificar. Né? São os bispos unidos ao Papa, os legítimos sucessores de Pedro, os legítimos sucessores do apóstolo, dos apóstolos, de todos eles. Quem é o Papa? É também chamado de Sumo Pontífice, é o sucessor de São Pedro na Santa Sé, vigário de Jesus Cristo na terra e chefe visível da igreja. Qual é a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. Agora, ele conversando, entrevista, ou escrevendo outra coisa que não seja no carisma da infalibilidade papal, então ele pode errar. Mas se é questão de fé e doutrina, ele não erra. Entendeu? Porque o Papa é infalível, porque na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. E quem não acredita nisso, seja anátema, ou seja, está fora da comunhão. E os bispos, quem são os bispos? Os bispos são os pastores dos fiéis estabelecidos pelo Espírito Santo para governar a igreja nas sedes que lhes são confiadas, ou seja, nas dependências que o Romano Pontífice designa. A Arquidiocese de Cuiabá é um espaço, é uma circunscrição eclesiástica de governo da igreja, designado pelo Papa. Para quem governar? Quem tem autoridade de governar? Santificar e ordenar? Os bispos. E o Papa é um bispo. Portanto, Dom Mário recebe essa autoridade do Romano Pontífice e é o Papa que designa. Muito bem. Quem é o pároco? O pároco é um sacerdote delegado para presidir e dirigir, sob a dependência do bispo, uma porção da diocese que se chama paróquia, né? Que é uma extensão territorial da comunhão dos santos. O que nos ensina o 9º artigo aquelas palavras da comunhão dos santos? Ensina-nos que a igreja, por íntima união que existe entre todos os seus membros, são comuns os bens espirituais, assim internos e externos, que lhe pertencem. Ou seja, quando eu cresço na graça, se eu adquirir uma virtude, ela não é só minha, mas é de todo o corpo místico de Cristo. Se eu cresço na paciência, eu estou ajudando todo o corpo místico de Cristo em todos os lugares, ao mesmo tempo. Muito bem. Passando esses detalhes aqui. Vamos agora já para o 10º artigo. O que nos ensina o 10º artigo? Na remissão dos pecados. O 10º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo deixou à igreja o poder de perdoar pecados. Pode a igreja perdoar todas as espécies de pecados? Resposta: sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu o pleno poder de ligar e desligar. Quem são os que na igreja exercem este poder de perdoar os pecados? São, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui plenitude total de poder, depois os bispos e sob a dependência dos bispos e sacerdotes.
Como perdoa a igreja os pecados? A igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos, para que esse fim, especialmente o batismo e a penitência. Mas aqui eu tenho que lembrar que tem um pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é a penitência final. O pecado contra o Espírito Santo, que Jesus fala no Evangelho, que não se perdoa nem neste século, nem no vindouro, é a impenitência final. O que significa isso? O sujeito, ele negou todas as formas de graça que Deus deu na vida dele, todas as oportunidades de salvação que Deus apresentou, ele negou todas. E, portanto, ele nunca se arrepende, nem no leito da morte. E se não tem arrependimento, não tem como perdoar. Mas todos os pecados são perdoáveis pelo sacramento da confissão. Entende? Só para esclarecer isso. Do 11º, a ressurreição da carne. O que significa isso? Ensina-nos que todos os homens hão de ressuscitar, retomando o corpo, retomando cada alma o corpo que teve nessa vida. Como se fará a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos se realizará por virtude de Deus onipotente, a quem nada é impossível. Quando será a ressurreição dos mortos? A ressurreição dos mortos será no fim do mundo e depois se seguirá o juízo universal. Por que quer Deus a ressurreição dos corpos? Deus quer a ressurreição dos corpos para que a nossa alma, tendo feito bem ou mal unida ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou o castigo. Ressuscitarão todos da mesma maneira? Não, haverá uma enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão a semelhança de Jesus Cristo ressuscitado e os dotes dos corpos gloriosos, ou seja, de atravessar parede, milagres, essas coisas. Quais são esses dotes que adornarão os corpos dos bem-aventurados? A impassibilidade pela qual eles não poderão estar sujeitos a males nem dores de espécie alguma, nem a necessidade de alimento, de repouso, de qualquer outra coisa. Embora possa, porque Jesus comeu com os discípulos de Emaús. A claridade pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. A agilidade pela qual eles poderão passar no momento sem fadiga de um lugar para o outro da terra e do céu. A sutileza pela qual eles poderão sem obstáculos passar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. Como serão os corpos condenados? Serão destituídos dos dotes dos corpos gloriosos bem-aventurados e terão um horrível estigma de reprovação eterna. Do 12º artigo do Credo, para finalizarmos. Ensina-nos que depois da vida presente há outra, a vida eterna, ou eternamente feliz para os eleitos no paraíso ou para eternamente desgraça os condenados no inferno. Podemos compreender a felicidade do paraíso? Não podemos compreender a felicidade do paraíso porque excede os conhecimentos de nossa inteligência limitada e porque os bens do céu não podem comparar-se aos bens do mundo. Em que consiste a felicidade dos eleitos? A felicidade dos eleitos consiste em verem, amarem e possuírem para sempre a Deus, fonte de todo bem. Em que consiste a desgraça dos condenados? A desgraça dos condenados consiste em serem para sempre privados da visão de Deus e punidos com tormentos eternos no inferno. Por ora, são só para as almas os bens do paraíso e os males do inferno? Os bens do paraíso e os males do inferno, por ora, são só para as almas. Por quê? Por enquanto, só as almas estão no paraíso ou no inferno. Mas depois da ressurreição da carne, os homens, na plenitude de sua natureza, isto é, em corpo e alma, serão ou felizes ou infelizes para sempre. Ou seja, Santa Teresinha, ela só está em alma no céu. São Padre Pio só tem alma. Jesus e Nossa Senhora estão em corpo e alma, porque já estão ressuscitados. Já estão em corpo glorioso.
E no inferno ainda não tem ninguém ressuscitado. Só tem almas condenadas, danadas e sofrem eternamente. Um suplício terrível. O máximo que seria possível cada um suportar de acordo com a maldade que cada um fez. Porque o inferno ele tem estágios de sofrimento. São iguais para os eleitos os bens do paraíso e para os condenados do inferno? Os bens do paraíso para os eleitos e os males do inferno para os condenados são iguais na substância e na duração eterna, mas na medida, isto é, no grau, são maiores ou menores segundo os méritos ou deméritos de cada um. É o que eu acabei de falar. E o que quer dizer a palavra amém no fim do credo? A palavra amém significa assim seja. No fim do credo significa assim é. Quer dizer, creio que é absolutamente verdadeiro tudo que nesses 2 artigos se contém, ou mais certo disso, de tudo que se visse com os meus próprios olhos. E assim a gente terminou os 12 artigos da fé. Há alguma pergunta? Cansativo, né? Não. Mas faz parte. Então vamos rezar, agradecer a Deus pelo dia de hoje, pela catequese. Obrigado por ter vindo. Desculpe qualquer coisa, qualquer dúvida, é só chamar a gente, beleza? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora sim. Amém. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós o suplicamos, por Jesus Cristo, um dom de uma santa noite, um bom descanso. Guardai-nos, Senhor, com a pupila dos olhos, e na sombra das vossas asas protegei-nos. Livra-nos de todos os males e perigos, mas, sobretudo, Senhor, santificai-nos. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.